Espírito Santo, obrigado por essa noite. Obrigado pela vida de cada um dos meus amigos que está aqui. Obrigado porque estava na sua agenda essa noite na vida deles. E que enquanto apenas aqui o teu servo ministra nessa noite, nessa casa, me usa com muita graça e misericórdia e fale aos nossos corações, Espírito Santo. Ministra aquilo que tu queres ministrar, fala aquilo que tu queres falar às nossas vidas, em nossos corações, que nenhum de nós, que nenhum coração possa sair daqui da mesma forma que entrou. Por isso que de forma muito especial, Espírito Santo, a todo coração que tem sede, dê água para eles beber essa noite. A todo coração que vem aqui com fome, dê pão para saciar essa fome essa noite. Fale ao coração de cada um deles e transforma segundo a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, atração? Você quer aprender essa noite? Você está com o seu coração aberto? Amém? Então acompanhe comigo Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 até o versículo 6. Apocalipse capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 6, vai falar assim: o apóstolo João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Repita comigo: sacerdotes. João, ele vai introduzir a carta aqui ao Apocalipse, e ele vai falar que Jesus nos amou primeiro, nos libertou e nos constituiu reino e sacerdotes. E é nesse ponto que eu quero me enfatizar e ficar aqui com vocês. Sábado passado, nós aprendemos um pouco sobre os sacerdotes. Que sacerdotes, eles possuem passe livres para entrar na presença de Deus. Esse passe que foi conquistado não por mim, não por você, mas esse passe que foi conquistado por Jesus, e nós aprendemos isso. Por quê, Jamie? Sempre foi da vontade de Deus um reino de sacerdotes. Eu estou lendo Apocalipse de propósito, mas o reino de sacerdotes não começa aqui em Apocalipse. Sábado passado, por exemplo, nós estávamos lendo Êxodo. A gente leu o Êxodo, a gente viu que sempre foi o desejo de Deus, desde o Éden, é um desejo que todo homem, que toda raça, que toda a humanidade tenha acesso direto à sua presença. Só que Deus, lá em Moisés, nós aprendemos isso no sábado passado, Êxodo, eu quero ler com você rapidinho, Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Êxodo 19, versículo 5 e 6 vai falar assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Vejam só, Deus falando com Moisés e pedindo para que Moisés fale ao povo: olha, gente, eu quero que vocês sejam minha propriedade particular. Esse é o meu desejo. E eu quero, Moisés, não somente você, eu quero que todo o povo seja um reino de sacerdote, não é um reino com sacerdote. É um reino de sacerdote. Cada indivíduo, cada homem, cada pessoa, ele queria, a vontade de Deus é que cada pessoa adentrasse em sua presença de forma direta, sem que precisasse de alguém para fazer essa intermediação. Eu falei semana passada que desde o Éden é o desejo de Deus. De forma mais clara, ele propõe essa aliança em Moisés. Deus, o povo de Israel está escravo ali no Egito, 400 anos. Deus então levanta Moisés. Deus liberta o povo de Israel do Egito. O povo de Israel, acontece o grande feito que é narrado por toda a palavra, com salmos, em Êxodo, tem cânticos sobre isso, que é a travessia do Mar Vermelho. Então Deus salva o povo de Israel, liberta, guarda, provê, dá alimento no deserto.
poucos dias depois da travessia do Mar Vermelho, Deus fala isso com Moisés. Moisés, vai lá e fala para o povo que eu quero que cada um deles seja sacerdotes. O meu desejo é um reino de sacerdotes. O povo falou, Moisés, vai lá e fala tu. A gente vai ler também no livro de Êxodo, capítulo 30. E vai, Moisés, vai lá tu, sobe no monte, fala com Deus e depois transmite essa mensagem para nós. E a gente vai aprender que Deus foi necessário estabelecer sacerdotes. Quem poderia ser sacerdote? Deus então ele levanta da tribo de Levi. Nós temos aqui Abraão, Isaac e Jacó. Jacó tem 12 filhos. Dos 12 tem um chamado Levi. Daí vem a tribo de Levi. Da tribo de Levi ele escolhe uma família. A família de Arão. Então Arão é um sumo sacerdote. E os filhos de Arão são sacerdotes. Portanto, para ser sacerdote, você agora precisa ser necessariamente da linhagem de Arão. Não tinha outra forma. Ah, mas eu quero, eu sou bom, eu cumpro a lei, eu sou legal. Não adianta. Você precisa ser da família de Arão para ser um sacerdote. E Deus então estabelece sacerdotes. E qual era a função desses sacerdotes, Jamie? Intermediar. Era ele que fazia essa mediação, ele era o cara que levava os recados de Deus para o povo, e era o cara que fazia os sacrifícios do povo para Deus. Eu tenho uma imagem, quero saber se dá para colocar aqui no telão, por favor, para a gente poder entender como o sacerdote exercia a sua função. Nós aprendemos sábado passado que eles ministravam o tabernáculo, e de forma mais lúdica, dá para aprender que esse lado de fora aqui é o pátio, é a área externa do tabernáculo. E aqui transitavam os levitas, os sacerdotes e os sumos sacerdotes. O povo permanecia do lado de fora do tabernáculo, aí nesse cercado, nessa espécie de muro que vocês estão vendo. O que está acontecendo agora aqui no pátio, desse lado, vocês podem perceber que é um sacrifício. O povo então selecionava o animal conforme a lei dizia que tinha que ser, levava para um sacerdote, levava para os filhos de Arão, e os filhos de Arão então faziam um sacrifício ali, no pátio, nos átrios também que é chamado. Então os sacerdotes frequentavam esse lugar, e os sacerdotes também frequentavam o santo lugar. Os sacerdotes frequentavam o átrio, o pátio, e os sacerdotes frequentavam o santo lugar aqui, está aqui, santo lugar. Somente os sacerdotes podiam entrar nesse lugar. Então, aqui eles ministravam ao Senhor, aqui tinha suas funções, que é descrita em todo o livro de Êxodo, todo o Levítico também é descrito suas funções, mas somente o sumo sacerdote, e não sacerdotes, apenas o sumo sacerdote, ou seja, apenas Arão, podia entrar no Santo dos Santos. A imagem está cortando um pouco, mas lá dá para ver a arca. Então, lá onde está a arca que simbolizava a presença do Senhor, somente o sacerdote, uma vez por ano, podia entrar nesse lugar. E é um dia que o judeu vai chamar de Yom Kippur. O que é isso? É o dia da expiação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava nesse lugar para oferecer um sacrifício pelo pecado de todo Israel. Entrava com uma cordinha amarrada aqui na cintura, porque ele podia morrer tamanha a presença de Deus. E se isso acontecesse, os sacerdotes agora iriam puxar ele por essa cordinha, para que também eles não viessem a morrer, tendo que resgatar o sumo sacerdote que ficou lá dentro. Portanto, essas eram as funções, essas faziam parte da cerimônia do sacerdote e dos sumos sacerdotes. Mas podem ver que esse não é o desejo de Deus. Eu acabei de falar que apenas o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar uma vez por ano. Podia entrar no lugar onde ficava a arca, que simbolizava a presença de Deus. Então assim, o povo de Israel, o povo judeu, vai viver por muitos anos, até que isso vai ter um fim em Jesus, lá na cruz. Lá na cruz, então Jesus vem, o verbo se faz carne, e lá na cruz, quando ele fala assim, está consumado. Então ele cessa esse período de sacrifício de animais. E sabe o que ele substitui por isso? João 13 vai falar isso. Sabe o que nós fazemos no lugar do sacrifício de animais hoje? Nós ceiamos. Porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Por ele ser o cordeiro perfeito, imaculado, ele morre, e por ser perfeito, apenas uma única vez foi necessário o sacrifício de Jesus, de uma vez por todas. E o que a gente faz hoje? Ceiamos para lembrar a sua morte,
mas também a sua ressurreição, até que ele volte, até que ele venha. Então, a ceia é a forma da igreja, é a forma de todo filho de Deus fazer esse sacrifício, que não precisamos mais, graças ao sacrifício de Jesus, que foi suficiente. E com isso nós aprendemos que Jesus conquistou esse lugar de sacerdote para nós. Eu não tinha condições, você não tinha condições, nenhum de nós tínhamos condições. Jesus foi lá e conquistou esse lugar. O que nós aprendemos sábado passado? Não viver seu sacerdócio é jogar o sangue de Jesus Cristo fora. Ele morreu para te dar acesso. Para de mandar alguém no seu lugar. Foi isso que aprendemos. Ou seja, há muitos anos atrás, o povo de Israel já falava, não quero falar, vai tu Moisés, fala lá com Deus, depois transmite a mensagem para cada um de nós. Não, esse não é o desejo de Deus. Então toda vez que você não desfruta desse lugar de presença, você está negligenciando o sacrifício de Jesus, que foi conquistado na cruz, esse lugar de sacerdote para você. Amém? Todos estão entendendo? Amém? O tema da nossa mensagem é: sacerdotes não produzem fogo. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: sacerdotes não produzem fogo. Agora você vai falar com um pouco mais de vontade, como se você tivesse lanchado antes de vir para cá, né? Então vamos lá agora. Sacerdotes não produzem fogo. Ok. Uma das funções do sacerdote, eu acabei de falar, que era oferecer sacrifício. Oferecendo um sacrifício, era comum o fogo fazer parte da rotina de um sacerdote. Ele frequentemente tinha que oferecer sacrifício. Por quem, Jamie? Pelo povo. Então, se você, por exemplo, qual é seu nome? Como? Nicole. A Nicole transgrediu alguma lei. Ela não podia trabalhar no sábado, por exemplo. E ela resolveu trabalhar no sábado. Ela transgrediu a lei, isso era pecado. Então a Nicole devia pegar um animal, conforme a lei falava, tinha as especificações disso, um animal perfeito. Levava até um sacerdote. O sacerdote, então, sacrificava, matava esse animal, separava a gordura em um lugar, separava, aspergia o sangue ali no altar de bronze. Então, o fogo que o Senhor produzia consumia esse holocausto. Então, o fogo fazia parte da rotina de um sacerdote. Era comum um sacerdote lidar com fogo. Frequentemente, ele tinha que fazer esse sacrifício. Para você não confundir, gente, sacrifício frequente era pelo pecado do povo, conforme eles transgrediam a lei. O sacerdote fazia isso. O sacrifício uma vez por ano, Yom Kippur, que nós chamamos, dia da expiação, era feito apenas pelo sumo sacerdote, pelo pecado de toda a nação de Israel. Então, eles lidavam com fogo e eles frequentemente faziam parte disso. O curioso é que, mesmo o sacerdote lidando com fogo constantemente, se você não sabia disso, nenhum sacerdote nunca produziu fogo lá. Jamie, como assim? Como é que esse fogo então consumia aquele sacrifício, aquele animal, aquele holocausto que era posto ali? Nenhum sacerdote jamais produziu fogo algum para consumir aquele holocausto, aquele sacrifício que era posto no altar de bronze. E eu quero ler com você, para você entender isso, em Levítico capítulo 9. Versículo 22 ao versículo 24. Levítico 9, 22 ao 24. Depois, Arão levantou as mãos para o povo e abençoou. Deixa eu contextualizar você um pouquinho antes. Levítico capítulo 9, Deus escolheu o sumo sacerdote, Deus escolheu os sacerdotes, e agora aqui é a consagração desse sacerdote. Teve uma cerimônia, teve uma festa para isso. Então aqui é o dia em que Deus, então, digamos que está inaugurando esse ofício sacerdotal aqui. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. E saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, o fogo saiu de quem, gente? O fogo saiu de quem, gente? Do Senhor. Consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar.
O que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Todo mundo se prostrou. Então, no dia que foi inaugurado o sacerdócio, foi o dia que do Senhor o fogo desceu do céu para consumir aquele holocausto. E a partir daí o fogo jamais foi apagado. Então, o que a gente pode aprender com isso? Porque nenhum sacerdote pôde jamais produzir o fogo, porque o próprio Senhor já tinha estabelecido nas leis que o fogo no holocausto, o fogo para queimar o sacrifício, viria dele. Então, nenhum sacerdote tinha esse poder, nenhum sacerdote tinha autorização para produzir o fogo. E vale lembrar, gente, que fogo aqui também representa aqui a presença do Senhor. Então, quando falamos de fogo aqui nesse contexto, estamos falando da presença do Senhor. Fogo aqui é a presença do Senhor. É como se o próprio Senhor descesse com aquele fogo, o próprio Senhor aceitasse essa oferta, ele consumia aquela oferta no fogo, aí a partir de então a Nicole, por exemplo, teria os seus pecados perdoados. Ela poderia voltar para sua tenda, para sua casa, após o fogo consumir o holocausto. Isso era um sinal de que a partir daquele momento o pecado dela foi perdoado. O que eu aprendo com isso? Se o fogo veio do Senhor e nenhum sacerdote poderia produzir fogo, que ninguém consegue produzir a presença se o próprio Senhor não conceder. Ninguém consegue produzir presença se o próprio Senhor não conceder. Não adianta você maquiar, não adianta fazer força para ter a presença do Senhor, não adianta fazer força alguma para produzir algo que você não tem capacidade. Apenas o Senhor é capaz de derramar fogo sobre o altar. Trazendo para o nosso contexto, ninguém jamais pode maquiar a presença do Senhor. A presença dele é dada a quem ele bem entender. Ninguém pode produzir. Então, isso já era um nuance, isso já era uma forma de dizer que ninguém jamais poderia ter a presença do Senhor. Olha só, acabei de falar para vocês que nenhum sacerdote jamais produziu fogo, nenhum. Todo o holocausto, todo o sacrifício foi queimado porque fogo do céu desceu. O próprio Senhor, com seu fogo ali, representando ali a sua presença, queimava aquele sacrifício. Mas por incrível que pareça, atração, teve 2 sacerdotes que tentaram se aventurar, produzindo algo que não era compatível com eles. Eles não tinham capacidade para fazer aquilo. E eu quero ler com você essa passagem. Levítico, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 3. Levítico 10, do 1 ao 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo. E sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, saiu o fogo de diante do Senhor. O fogo saiu de quem? Do Senhor novamente. E os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Arão havia acabado de perder 2 filhos naquele momento. E o sacerdote não podia lamentar o luto de ninguém, porque ele de nenhuma forma pode se envolver com algum tipo de luto. Então, Arão se calou e ele não podia lamentar a morte de seus filhos. Gente, olha que terrível. Nadab e Abiú, os 2 filhos mais velhos de Arão. Nadab, o primeiro, depois Abiú. Eles eram privilegiados por ser sacerdotes. Dentre tantas e tantas pessoas, dentre tantas e tantas tribos em Israel, Deus escolheu Levi. Dentro de tantas famílias da tribo de Levi, Deus escolheu a família de Arão. E escolhendo Arão, ele também escolhe os seus filhos para que eles pudessem oferecer sacrifícios e ministrar diante de Deus. E a gente começa a ver o tanto que é terrível, porque nós não estamos falando do povo que não sabia da lei, nós não estamos falando de um povo que não conhecia a vontade do Senhor, nós estamos falando, além de um povo que conhecia as leis, porque os sacerdotes eram responsáveis por ensinar a lei para todo o povo de Israel. Portanto, eles conheciam, sabiam de cor e salteado toda a lei. Só que a gente pode aprender que é possível ser sacerdote
e tentar fazer fogo estranho diante da presença de Deus. É possível ser sacerdote e querer produzir algo que você não tem capacidade. Não é de hoje que os altares estão com muito fogo, mas nem todo fogo provém de Deus. Nem todo fogo quer dizer que simboliza a presença de Deus. Pode acontecer de ter muitos sacerdotes querendo produzir fogo estranho para tentar enganar o povo. Você ser sacerdote é um privilégio. Você ser sacerdote e não produzir fogo estranho é uma dica que eu deixo para você. Não seja sacerdote estilo filhos de Arão. Não tente produzir a presença do Senhor, você não consegue fazer isso. Você não pode maquiar, você não pode arquitetar isso de forma alguma. E aqui com esse fato que muitos têm dificuldade de entender, mas será que Deus matou? Gente, Deus matou os sacerdotes. Deus matou os sacerdotes. E isso é claro que a Bíblia deixa. E eu quero deixar apenas 2 lições aqui para que a gente possa aprender nesse episódio terrível. Nadab e Abiú não deram importância ao que Deus tinha estabelecido. Eles não deram importância porque Deus já tinha estabelecido, a palavra do Senhor já tinha sido lançada. Existia a forma de sacrificar os animais, existia a forma da roupa do sacerdote se vestir, existia todo o como o sacerdote iria se portar. Gente, tudo estava escrito. As leis estavam estabelecidas, a palavra de Deus estava lançada para os sacerdotes e eles, mais do que ninguém, sabiam muito bem a forma de proceder no tabernáculo e fora do tabernáculo. Diante disso, a gente aprende aqui a primeira lição. Dê mais valor no que Deus fala do que naquilo que você pode oferecer para Ele. Os sacerdotes tinham a lei. Os atuais sacerdotes têm a Bíblia, a palavra de Deus. Jamie, qual a vontade de Deus para a minha vida? Como devo proceder? Como devo caminhar? A Bíblia, a própria palavra de Deus, está estabelecida para a sua vida. Não segui-la é você querer criar fogo estranho para Deus. Não seguir a palavra que já está estabelecida para a sua vida é querer produzir fogo estranho diante de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Nadab e Abiú. Existia a palavra estabelecida. Já existia todas as direções que eles precisavam. Mas, acho que eles conversando, e aí, Nadab? Não, cara, tem que pegar, meu Deus, esse fogo, o Deus tem que mandar esse fogo, vai sair dele, a gente vai ter que gastar mais um tempo aqui, clamando. Faz o seguinte, pega bem esse incenso. Vamos produzir esse fogo aqui, a gente coloca no altar, e o fogo vai consumir o holocausto do mesmo jeito. Fechou, vamos fazer isso. Eles fizeram isso, e na mesma hora, o fogo que saiu de Deus consumiu eles e os matou diante de todo Israel. A palavra do Senhor já foi lançada para a sua vida. E eu posso ser mais específico. E as palavras pessoais que Deus já falou para você? Sabe quando você está no seu quarto secreto e Deus te dá uma direção, Deus confirma um chamado, Deus anima seu coração em alguma área que você estava pedindo, eu não sei, Deus falou alguma coisa pessoal com você. Sabe aquela palavra já estabelecida? Ir contra aquilo que Deus já te falou é querer produzir fogo estranho diante de Deus. James, significa que eu vou morrer, então Deus pode vir. Fique tranquilo que Ele é misericordioso, Ele é gracioso, apesar que Ele tem todo o direito de fazer isso. Mas existe uma morte espiritual. Sabe aquele coração frio? Sabe aquela apatia espiritual que você pode ter? Pois é. Vem de muitas vezes de fogo estranho produzido diante de Deus, que procede de palavra já lançada para a sua vida, mas nunca obedecidas. Você consegue entender isso? Jamie, estou na dúvida. Será que eu quero oferecer isso para Deus ou eu me mantenho naquilo que Deus fala? Dê mais valor naquilo que Deus fala do que naquilo que você pode oferecer. Pergunte para Saul se valeu a pena perder o reinado de Israel tentando oferecer algo que era bom para Deus e não ter obedecido uma palavra. Se você conhece a história de Saul, você sabe daquilo que eu estou falando. Saul foi rejeitado por Deus, porque ele ofereceu um sacrifício, que é algo bom, é legítimo, mas Deus não tinha pedido sacrifício para ele. O recado para Saul pode ser o mesmo para nós. Ei, Saul, ei, atração,
Dê mais valor naquilo que Deus fala do que naquilo que você pode oferecer para Ele. Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, eu oro para que você nos ajude no nosso dia a dia a nos manter fiéis naquilo que a palavra do Senhor fala para nós, para o nosso respeito, nos comportamentos, nas direções. Espírito Santo, nos ajude a nos manter fiel sobre a palavra de Deus. Que nós possamos ser fiéis, mesmo quando der vontade de fazer aquilo que o Senhor não falou. Nesse dia nós possamos nos manter fiéis à tua palavra. Espírito Santo, nos livre de produzir fogo estranho diante de Deus. No nome de Jesus. Amém e amém. Nossa segunda lição, atração, é que Nadab e Abiú, eles não eram sacerdotes porque eram bons. Eles não tiveram que merecer isso. Eles não tiveram, por exemplo, uma prova. Vamos ver quem sabe mais a lei em Israel? Vamos fazer um processo seletivo em Israel e vamos ver quem vai ser agora os primeiros sacerdotes da nação? Vamos ver quem vai ganhar essa medalha dos primeiros sacerdotes de Israel. Vamos ver quem vai inaugurar. Não, gente, não. Eles não conquistaram essa autoridade. Deus lhe concedeu. Deus escolheu os filhos de Arão, a família de Arão, a tribo de Levi, dentre tantas outras tribos. Deus lhe concedeu essa autoridade para Arão e seus filhos. Hoje nós também somos sacerdotes. Mas nós somos sacerdotes estilo os filhos de Arão. Você não fez nenhuma prova. Você não fez nenhum processo seletivo. Você não foi bom o suficiente para ser sacerdote. Você não conquistou essa autoridade de sacerdote. Teve outra pessoa que conquistou isso para você. E essa pessoa se chama Jesus. O que a gente pode aprender com isso? Sacerdotes, valorize o sacrifício de Cristo e a autoridade conquistada. Você não é sacerdote porque você é bom? Porque você não peca? Não. Jesus, sabendo disso, lá na cruz, Ele nos deu todo o direito, Ele nos deu o passe livre para que a gente pudesse entrar nesse lugar de presença, para que a gente pudesse entrar nesse lugar no Santo dos Santos. O que nós, como sacerdote, a gente pode fazer? A gente pode ser diferente dos filhos de Arão. Que mesmo alguém escolhendo, mesmo alguém conquistando essa autoridade, entregando essa autoridade para eles, eles não valorizaram isso. Gente, vale ressaltar que foi poucos dias depois. Levítico capítulo 8, eles são instituídos sacerdotes. Levítico capítulo 10, a gente vai ler que Deus os matou. Gente, poucos dias depois, Deus escolheu, preparou, deu a instrução, deu autoridade. Eles não valorizaram aquilo que Deus tinha dado para eles. Sabe o que é terrível pensar dos filhos de Arão? Que nós podemos ser da mesma forma que eles, negligentes com aquilo que foi conquistado para nós. Meu Deus, os filhos de Arão produziram fogo estranho. Meu Deus, que coisa feia, que terrível, diante de Deus. E o devocional que você não faz? E a Bíblia que você negligencia? E a semana que passou e você não conseguiu tirar um tempo de qualidade com Deus? Vale lembrar que você já tem livre acesso, que não foi você que conquistou. Jesus conquistou isso por você na cruz. Porque você tem negligenciado, porque você não usa o seu direito, a sua autoridade de sacerdote. A gente pode ser diferente dos filhos de Arão. Nós podemos valorizar aquilo que foi conquistado para nós. A gente fica com a pergunta de: quantos de nós? E agora eu falo para os antigos da casa, para os antigos de igreja. Quem tem mais de 10 anos na fé aqui? 12 anos na fé? 15 anos? Tem uns dinossaurozinhos aqui, né? Essa palavra vale para todos. Mas de forma especial, estou falando para os mais velhos na fé também. Já parou para pensar que você pode estar há anos tentando produzir fogo estranho, mas fingindo diante do povo? Olhe para o seu sacerdócio há 10 anos atrás. Olhe para o seu sacerdócio há 5 anos atrás.
Você que é recém-convertido, olhe para o seu sacerdócio há 1 ano atrás, há meses atrás. Será que depois desse tempo que se passou, você continua valorizando aquilo que foi conquistado para você, por Jesus? Ou será que você está tentando produzir algum fogo estranho e fingindo isso diante da congregação? Já parou para imaginar como é terrível a gente também ser filho de Arão? Sacerdotes que não valorizam a presença. Sacerdotes que tentam negligenciar, que tentam produzir fogo estranho diante da presença. Jamie, como posso oferecer um sacrifício agradável para Deus? Quero te deixar 3 conselhos bíblicos para você. O primeiro deles é um coração quebrantado e contrito. É uma forma de sacrifício, você sabia? Você não precisa sacrificar nenhum tipo de animal, mas você pode oferecer um coração quebrantado e contrito. Salmo capítulo 51, versículo 17. Salmo 51, 17. Vai falar assim: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Está aqui um segredo para você. Jamie, me fala um tipo de sacrifício que eu vou oferecer e Deus não vai mandar um foguinho assim para me chamuscar. Um coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Jamie, mas tu não tem noção como foi a minha semana. Tu não tem noção do que eu fiz essa semana. Tu não tem noção do pecado que eu patinei ali naquele mesmo lugar. Eu não estou perguntando o pecado que você cometeu. Eu estou te afirmando que apesar de pecado, um coração quebrantado e contrito é um sacrifício e isso agrada a Deus. Jamie, eu estou mal. Ótimo. Aproveita que você está mal, se humilhe diante de Deus, abra o seu coração, Deus, me quebra todinho e me refaça de novo. Sacrifício que agrada a Deus. Isso não é fogo estranho. Coração quebrantado e contrito não é fogo estranho. Isso você tem toda a liberdade de apresentar diante de Deus. Segundo conselho para você é Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1, que o seu corpo é um culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando você está aqui nesse ambiente de culto, quando você levanta suas mãos, quando você se prostra, quando você deita, quando você senta, quando você chora, quando você abraça alguém, quando você libera uma palavra, quando você faz alguma coisa, quando o seu corpo exulta diante de Deus, você está oferecendo um culto racional. E é um sacrifício que agrada a Deus. Portanto, a minha dica para você é, sempre que estiver em ambientes de culto, quer seja na igreja, quer seja no seu quarto, não hesite em levantar as mãos, não hesite em abrir o seu coração, não hesite em falar palavras de louvor a Deus, de louvar, de exaltar. Sabe por quê? Sacrifício que agrada a Deus. Isso não é fogo estranho. O seu corpo exultar, o seu corpo levantar as mãos, por exemplo, diante dele, é um culto racional e é um sacrifício agradável a Deus. Hebreus capítulo 13. Versículo 15 e versículo 16. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligenciais igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Lábios que louvam e que praticam o bem. Lábios que louvam e vidas que praticam o bem. Sacrifícios agradáveis a Deus. De repente você está se perguntando, Jamie, como eu posso fazer um sacrifício de louvor? Cara, em vez de você escutar ali a Anitta, essa galera toda que não vai edificar a sua vida, a nossa casa, por exemplo, tem músicas incríveis. Você já ouviu o DF Music, por exemplo? Vai lá, tem música para você ouvir. Louve a Deus com essas canções, isso vai edificar a sua vida. Eu não estou proibindo e fazendo distinções de música do mundo aqui.
Tem músicas do mundo que exaltam a Deus mais do que algumas músicas chamadas gospel por aí. Mas eu estou te falando, aquilo que você professa, aquilo que você confessa, louva, sacrifícios agradáveis a Deus. Muito cuidado com o que sua língua vai falar. Ou você vai estar fazendo um sacrifício de louvor, ou você vai estar oferecendo um fogo estranho diante de Deus. Muito cuidado com aquilo que a sua boca vai confessar, falar. Você pode estar louvando a Deus, ou você pode estar apresentando um fogo estranho diante dele. Prática do bem, sacrifícios agradáveis a Deus. Fique de pé no seu lugar. Um coração quebrantado e contrito é um sacrifício agradável. O seu corpo exultando é um culto, e o culto racional é um sacrifício agradável. E lábios que louvam e a prática do bem são sacrifícios agradáveis a Deus. Você tem muitas formas de oferecer sacrifícios. Você não precisa mais matar animais, oferecer esse tipo de sacrifício. Agora um coração quebrantado, lábios que louvam, uma prática do bem na vida do próximo, tudo isso são sacrifícios que agradam a Deus. Graças a Jesus, lá na cruz, ele abriu esse caminho para cada um de nós ter acesso. Que bom que não precisamos mais matar animais, aspergir sangue em altar e esperar que o fogo possa consumir. Que bom que mudou tudo no nosso tempo. Nós temos livre acesso, não precisamos fazer isso. Mas ao mesmo tempo, precisamos ter o mesmo cuidado do que o sacerdote lá de 3.000 anos atrás. Não seja Nadab e Abiú. Sacerdotes não produzem fogo. Sacerdotes não têm essa capacidade de produzir fogo, de maquiar a presença. Nós, hoje, atualmente, ano 2023, os nossos sacrifícios são diferentes. E eu pergunto para você, sua boca tem oferecido louvores e sacrifícios agradáveis a Deus? O seu coração é um coração quebrantado e contrito diante de Deus? Se ele olha para o seu coração, ele vai enxergar um sacrifício agradável? Eu quero que você feche seus olhos. E a direção dessa palavra é: muitos aqui já pisaram no Santo dos Santos. Muitos aqui já usaram desse direito e continua disponível para você. Mas você se afastou. Você quis oferecer fogos estranhos. Só que o caminho continua lá, disponível. Eu estou aqui para ser boca de Deus na sua vida e falar: Ele continua te chamando para o lugar secreto. Ele continua te chamando para o Santo dos Santos, que é o seu lugar de sacerdotes, ministrando diante dele mesmo, do próprio Senhor. E se você de repente perdeu esse coração, onde esse lugar, onde o Senhor ministra a você de forma pessoal, Ele te convida essa noite a voltar para esse lugar, para Ele continuar ministrando na sua vida. E se você não sabe onde é esse lugar, Ele está aqui para te lembrar da lágrima que você derramou um dia lá no Santo dos Santos. Ele está aqui para te lembrar de uma promessa que você fez um dia lá no Santo dos Santos. Ele está aqui para tirar o seu coração dessa paralisia espiritual e falar: ei, o que você fez, eu não estou perguntando se você fez, se você deixou de fazer. Ele está afirmando para você: o caminho continua aberto e o Santo dos Santos é o seu lugar.